Para mim é um prazer vir aqui todos os dias segurar nas suas mãos para te ajudar a ler a Bíblia inteira. Porque, pessoal, uma das coisas mais lindas que existem é uma pessoa que tem um desejo de conhecer mais das coisas de Deus. É uma pessoa que tem um desejo de mergulhar na palavra dele. Então, vamos juntos, de passo em passo, de fé em fé, porque você vai conseguir ler a Bíblia inteira. Nós vamos segurar nas suas mãos e te ajudar nesse lindo processo de leitura bíblica. Quem não nos conhece aqui, Everton Ferreira, estaremos juntos nessa maratona e todos os dias nós vamos estar lendo trechos da Bíblia e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Quem está chegando novo, segue daqui para frente. As leituras que já passaram, você vai atualizando aos poucos. Temos o vídeo aqui na nossa playlist Leitura Anual Bíblica. Quem não é inscrito no canal, nos ajude. Se inscreva no canal, like, compartilha para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 207, nós vamos ler 2 Reis, capítulo 8, Isaías 59 e Marcos 16. 2 Reis 8. Os bens da sunamita são restituídos? Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levante-se e saia daqui com os membros de sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Eliseu e Azael de Damasco. Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, o rei da Síria, estava doente, e lhe anunciaram, dizendo: um homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Azael: pegue um presente e vá encontrar-se com um homem de Deus. Por meio dele, pergunte ao Senhor Deus se vou sarar desta doença. Assim Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo o que era bom de Damasco. Ele chegou, apresentou-se diante dele e disse: o seu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai sarar da sua doença. Eliseu lhe respondeu: vá e diga ao rei que ele certamente vai sarar, porém o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Eliseu olhou para Azael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou envergonhado, e o homem de Deus chorou. Então Azael perguntou: por que meu senhor está chorando? Ele respondeu: porque sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel. Você vai pôr fogo nas suas fortalezas, vai matar à espada os seus jovens, esmagar os seus pequeninos e rasgar o ventre das mulheres grávidas. Azael perguntou: mas o que é este seu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? Eliseu disse: o Senhor me mostrou que você será o rei da Síria. Então Azael deixou Eliseu e voltou para junto de seu senhor, o rei, que lhe perguntou: o que foi que Eliseu disse a você? Azael respondeu: ele me disse que o Senhor certamente vai sarar. No dia seguinte, Azael pegou um cobertor, molhou-o em água e o estendeu sobre o rosto do rei até que morreu. E Azael reinou em seu lugar. O reinado de Jeorão de Judá. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, quando Josafá ainda reinava em Judá, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel,
como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele, e Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir Judá por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros de guerra, mas o povo de Jeorão fugiu para as suas tendas. Assim Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Na mesma época, a cidade de Líbna também se rebelou. Quanto aos demais atos de Jeorão e a tudo o que ele fez, não estão tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais, na cidade de Davi, e Acasias, filho de Jeorão, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias de Judá. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Omri, rei de Israel, se chamava Atália. Acasias andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. Acasias foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, para guerrear contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então o rei Jorão voltou para Jezreel para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria, e Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi a Jezreel para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Vamos ler agora Isaías capítulo 59, confissão da maldade nacional. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá, e se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. As suas teias não servem para fazer roupa, ninguém pode se cobrir com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, e atos de violência estão nas suas mãos. Os pés deles correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há ruína e destruição. Não conhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como os mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, mas ele não aparece. Esperamos a salvação, mas ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, e os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades.
temos sido infiéis e mentimos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus, pregamos a opressão e a rebeldia, proferimos palavras de falsidade que concebemos em nosso coração. Por isso o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça foi o seu apoio. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo como de um manto, segundo as obras deles, assim retribuirá. Os seus adversários furou, os seus inimigos o que merecem, as terras do mar a devida recompensa. Assim temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. O Redentor virá a Sião e aos atos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre você e as minhas palavras que pus na sua boca não se desviarão dela, nem da boca de seus filhos, nem da boca dos filhos de seus filhos, desde agora e para todo o sempre, diz o Senhor. Vamos ler agora Marcos capítulo 16, a ressurreição de Jesus. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizados. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado, mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Jesus aparece a 2 discípulos. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. A ordem para a evangelização, finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa e censurando-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. A ascensão de Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam.
Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos avançando, pessoal. De passo em passo, de fé em fé, sempre falo, porque é devagarzinho, mas constante. A gente chega lá. Deus abençoe. Pra cima!